Você tem imaginação muito fértil? Quem nunca sonhou com o namorado ou com a namorada traindo e passou o dia todo desconfiado? Vamos falar sobre isso? Eu sou o psicólogo Marcelo Barreto e este é o canal Ressignifique. O que é a fantasia? Nada mais é que a nossa realidade interna, não é? Para que serve a fantasia? A gente precisa criar o mundo a priori por meio da nossa imaginação. Quem é artista, quem trabalha com design de interiores, quem é arquiteto, quem é cineasta, quem compõe uma música, quem escreve uma novela, sabe que primeiro precisa criar na mente, não é, aquela cena, aquela imagem, primeiro se ver, não é, por meio da nossa realidade interna, uma realidade se constrói, se elabora e depois se traz para a realidade externa para concretizar. Qual o problema disso? A priori nenhum, não é? A gente sonha todas as noites, a gente imagina, a gente fantasia e isso tem uma função na nossa vida, que é justamente criar uma realidade, não é, interna para que depois eu possa trazer para a realidade externa. Isso é muito necessário, inclusive. Só que às vezes a gente tem uma dificuldade de distinguir uma realidade de outra. Quantas vezes a gente tem um sonho que o namorado, a namorada, ou amigo, ou amiga está nos traindo, ou a gente sonha com cobra e faz aquela ligação direta, sonhei com cobra significa que fulano e fulana é falsa, e a gente muitas vezes não se dá o trabalho de analisar o sonho em profundidade para saber o que aquilo significa para a gente. A gente vai encontrar a pessoa e a primeira cara que a gente faz é de desconfiado. Eu sonhei que fulano está me traindo, será que não está me traindo mesmo? Ou muitas vezes a gente já fica com raiva mesmo, porque aquele sonho foi tão forte, foi tão real que a gente confunde. A gente olha para a pessoa e jura que ela está traindo, jura que a pessoa está sendo falsa, que é uma falciane, não é? Porque a gente teve a nossa imaginação criou aquilo ali. Muitas vezes a gente não busca se aprofundar e buscar a simbologia, não é? Daquilo que a nossa realidade interna criou. Então é importante que a gente saiba distinguir uma realidade da outra e entenda que o ato de imaginar, o ato de fantasiar tem uma função, que nada mais é que criar esta realidade, não é, interna para que a gente de algum modo possa trazer para cá, né, para a realidade externa. O problema, como eu estou dizendo, é quando a gente confunde as coisas. Então, a dica que eu dou para uma situação como essa é: vamos buscar evidências se aquilo que eu estou criando com a minha imaginação, se já tem se tem alguma evidência concreta daquilo que eu estou fantasiando, daquilo que eu estou imaginando. Porque quando eu começo a confundir, né, e há distorções que são sérias, né, como o caso das pessoas que têm uma psicose, por exemplo, elas muitas vezes elas vão olhar para uma pessoa, elas vão olhar para uma situação porque tiveram um sonho, porque imaginaram aquilo e vão confundir até que ponto é o que eu estou imaginando, até que ponto aquilo que eu estou vendo, né, por meio da minha mente é de fato verdade. Então, muitas vezes, a depender da situação, a gente não vai conseguir distinguir. Então, façamos esse esforço por distinguir uma realidade da outra. Também não caiamos no preconceito de achar que o que está na nossa fantasia não tem validade. Tem validade, tem uma função. A diferença apenas é de distinguir uma realidade mesmo da outra. Saber que o que está aqui na minha mente é algo que está a priori. É algo que eu posso criar, é algo que eu posso utilizar ao meu favor. O problema começa quando a gente não consegue distinguir uma realidade da outra. Mas tem uma função, é criar tudo isso que existe aqui, não é? Se eu estou sentada numa cadeira, se eu estou olhando para essa câmera desse celular, é porque alguém primeiro imaginou, né? Visualizou essa tela do celular, visualizou a partir de uma necessidade e criou, e trouxe para cá, como tudo que há aqui na realidade externa, antes existiu aqui na nossa mente, na realidade interna. Então isso tem uma função maravilhosa, né? A nossa imaginação, ela precisa ser ativa, mas eu preciso trazer do inconsciente para a consciência, que é onde eu trabalho melhor isso.
Então, muitas vezes quando eu melhoro esse diálogo entre a consciência e o inconsciente, expressando essa mente inconsciente, eu tenho condições de trabalhar melhor esses conteúdos. Por exemplo, alguém que tem muitos pesadelos, não é? E pesadelos horrendos de perseguição. Muitas vezes essa pessoa, quando ela começa a escrever, não é, sobre textos, quando ela às vezes ela começa a escrever até para peças teatrais, quando ela começa a ilustrar isso por meio de desenhos, por meio de pinturas, esse desconforto ele diminui, porque ele vem para a consciência de modo mais tranquilo, sem barreiras, não vem de um modo invasivo. Eu tomo contato com esse conteúdo e eu consigo, inclusive, intervir, é o que nós chamamos de imaginação ativa, que é uma técnica, inclusive, que a gente trabalha em psicoterapia. Eu acesso esse conteúdo da minha psique e eu mexo nele, eu interajo com ele, eu dialogo com ele, eu me torno ativo em relação a ele. Então, essa imaginação ela se torna muito mais criativa, produtiva, funcional, saudável. Então, são maneiras, inclusive, de a gente diminuir essa distorção e, principalmente, essa invasão desse conteúdo, né, da nossa fantasia, que nos chega, que muitas vezes vai fazer a gente confundir, não é, uma realidade com outra realidade. Então, se você está tendo aquele sonho que o seu namorado, sua namorada está te traindo, antes de fechar a cara para ele, de fechar a cara para ela, busca evidências disso, né? Saiba, antes de tudo, que você está pensando nisso, você está criando isso e não necessariamente isso está acontecendo. Tenta se relacionar com isso para entender o que isso está significando para você. Será que não sou eu que estou querendo ter outras aventuras, não é, amorosas? Será que não sou eu que estou muito rígido, estou muito fixo em algo e eu posso satisfazer o meu impulso poligâmico em outras áreas? Por exemplo, às vezes uma pessoa está muito fechada num determinado tipo de pensamento e não abre mão e precisa conhecer outras formas de ver, de se relacionar, não é? Às vezes com o trabalho, às vezes com um pensamento religioso, e muitas vezes vai ter um sonho de infidelidade, porque na verdade a pessoa precisa se abrir para outras possibilidades. Então isso não necessariamente significa que a pessoa está traindo ou que vai ser traído, mas significa que a gente precisa se relacionar com esse impulso poligâmico, com esse impulso para outras coisas, para outras relações. Então veja como a imaginação ela tem uma função, tem várias na verdade, e nada mais é do que essa capacidade de criar uma realidade antes dessa realidade aqui que nós vivenciamos, mas a gente precisa aprender a se relacionar com isso de uma maneira saudável. Certo, minha gente? A proposta do vídeo hoje foi essa, não é? Vamos lidar com as nossas fantasias, com a nossa imaginação. Vamos nos relacionar de maneira mais saudável com ela, tomando contato com ela, trazendo do inconsciente, trazendo para a consciência, expressando isso de diversos modos, dialogando com esta fantasia para que a gente se torne mais saudável, para que essa fantasia, essa imaginação, ela seja muito mais funcional na nossa vida. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não segue o canal, siga o canal. Se você quiser comentar, comente. Esses comentários eles são bem úteis, não é, para o desenvolvimento aqui do canal. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.